A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra para o seu coração. Hoje, o Senhor diz para você não desistir. Irmãos, eu sei que em alguns momentos da nossa vida, as coisas ficam pesadas demais, mais pesadas do que podemos suportar. E nós nos sentimos totalmente desesperados e sem saber o que fazer e nem por onde começar. Pensamos em desistir e ficamos tentando encontrar um bom motivo para continuar. Hoje, o Senhor quer te mostrar que existe sim um motivo para que você prossiga. Ele quer te mostrar que por mais difícil que a caminhada esteja, ela vale a pena, pois você não está sozinho e o próprio Deus está do seu lado, te ajudando e te fortalecendo a cada passo que você dá. Erga a sua cabeça, pois mais uma vez o Senhor está te concedendo uma nova oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade e dê um passo de fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Gênesis 45, versículos 4 e 5. Está escrito assim: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A vida de José não foi fácil, pois ela foi marcada por traições, dificuldades e provações. Ele sempre teve sonhos e compartilhava esses sonhos com seu pai e seus irmãos. E isso era motivo de muitos ciúmes na casa deles. Um dia, movidos por muita inveja, os irmãos de José o jogaram em um buraco e em seguida o venderam como escravo. Ele foi levado para o Egito, onde trabalhou na casa de um oficial de Faraó, chamado Potifar, e lá ele começou a prosperar e a crescer. Porém, a mulher de Potifar tentou seduzir José, e ao perceber que ele não cederia a ela, pois ele era um homem íntegro e temente a Deus, ela disse a seu marido que José estava tentando seduzi-la, o que fez com que Potifar mandasse José para a cadeia. Dentro da prisão, José começou a interpretar os sonhos dos outros detentos, o que fez com que ele ganhasse destaque e fez com que ele chegasse até Faraó, pois o mesmo teve um sonho e queria que ele fosse interpretado por alguém. José contou a Faraó o que iria acontecer, o que Deus estava revelando através daquele sonho, e por meio da sabedoria que José teve, concedida por Deus, ele também deu a Faraó um plano para evitar o desastre que viria sobre o Egito. Por causa disso, Faraó colocou José numa posição muito alta, abaixo somente do próprio Faraó. E então, aquele homem que havia sido traído pelos seus próprios irmãos e passado por todo tipo de dificuldade, teve o seu momento de redenção e viu todos os planos de Deus se cumprirem na vida dele. Essa passagem que eu li mostra o momento em que José se reencontra com seus irmãos. Eles ficaram com medo de José os punir, porque eles haviam cometido atrocidades com José, e agora ele estava numa posição muito mais alta, e ele tinha poder para punir os irmãos. Mas José enxergou tudo aquilo que aconteceu com ele, até mesmo a traição feita pelos irmãos, como parte de um plano maior do Senhor.
e por isso ele perdoou os irmãos e ainda os ajudou. Presta atenção. José teve muitos motivos para desistir de tudo. E eu não duvido que, em alguns momentos, isso possa até ter passado pela mente dele. Mas ele se manteve de pé. Ele respirou fundo e continuou sendo fiel a Deus. Pois lá no fundo ele sabia que o Senhor não havia o abandonado e que os planos de Deus se cumpririam na vida dele. Quantos de nós pensamos em desistir por muito menos? Às vezes nós discutimos com alguém da nossa família e já enchemos a nossa cabeça com pensamentos destrutivos, pensando que nós nunca vamos conseguir viver os planos de Deus para a nossa vida, pois não conseguimos evitar sequer uma simples discussão. Imagine se José pensasse dessa forma. Onde ele teria chegado se apenas pensasse em desistir o tempo todo, ou se ele ficasse pensando somente na vingança que ele teria quando se encontrasse com seus irmãos? Mas ele não desistiu. Mesmo com todas as dificuldades, ele decidiu prosseguir. Você quer um motivo para você continuar? Seja como José. Ele tinha muitos motivos para pensar em desistir. Mas existia um único motivo que não permitia que ele fizesse isso. E esse motivo, na verdade, era alguém. Era Deus. A fidelidade de José, que mesmo em meio à dor, às dúvidas, mesmo em meio ao medo e à humilhação, continuou caminhando com o Senhor e continuou crendo que Deus tinha algo preparado para a vida dele, é algo que nós podemos usar como combustível e inspiração para a nossa caminhada. Que o meu e o seu motivo seja apenas um, irmãos. Que o nosso motivo para continuar tentando, continuar prosseguindo, seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior motivo que temos para continuar é que um dia nós fomos libertos da morte eterna e do pecado, pelo amor de Jesus por nós, que foi capaz de se entregar numa cruz para nos salvar. Não desista, pois Deus não desistiu de você. Continue, prossiga, pois vai valer a pena. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Nos perdoe pelos nossos pecados. O Teu amor por nós é capaz de apagar uma multidão de pecados. Sabemos que a Tua graça nos envolve e nos purifica. Portanto, te pedimos que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que fizemos, seja através da nossa mente, das nossas atitudes ou das nossas palavras. Tudo aquilo que vai contra os Teus mandamentos. Nos perdoe porque muitas vezes pensamos em desistir e sempre deixamos que as circunstâncias nos abalem e nos desanimem. Mas sabemos que temos o maior motivo de todos para continuar. E esse motivo é o Teu Filho Jesus Cristo, que nos ama e que está disposto a nos levantar a cada queda e a nos refazer a cada erro que cometemos. Que o Senhor nos dê fé e persistência, assim como José. Queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome verdadeiramente. Pai, eu apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra de hoje. Tanto aqueles que foram escritos nos comentários, como aqueles que foram feitos apenas no pensamento daqueles que estão me ouvindo agora. E eu te peço que o Senhor vá com o Teu poder transformador até a vida de cada um. Visite essa família, Senhor, e abençoe todas as áreas da vida dele e da vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra para o seu coração. Você está no canal Minuto com Deus e aqui nós postamos reflexões bíblicas e orações todos os dias. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu like nesse vídeo, para que você receba todos os dias o nosso conteúdo. Se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. É sempre importante lembrar que nós colhemos o que plantamos. Não tem como plantar maçãs e colher laranjas. A colheita é justa e inevitável. Infelizmente, muitas vezes, nos concentramos em nossos erros e pecados e nos esquecemos dos bons frutos que plantamos. Nós não devemos esperar recompensas por nossas ações, mas também não podemos menosprezá-las. Deus é justo e Ele recompensará aqueles que seguem os seus mandamentos e que praticam o bem. A palavra do Senhor nos ensina que, se nós obedecermos aos decretos e mandamentos de Deus, Ele enviará chuva na estação certa e as nossas colheitas serão prósperas. Isso significa que, quando praticamos a solidariedade, a paz, a justiça e o amor, Deus irá também multiplicar esses frutos. Em Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4, está escrito: Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Portanto, não devemos esquecer das boas obras que realizamos, como criar nossos filhos com amor e dedicação, ajudar os necessitados, orar pelo próximo, dedicar o nosso tempo à obra de Cristo. O tempo da nossa colheita vai chegar, e se nós não desanimarmos, nós vamos colher frutos excelentes. Deus não é um Deus vingativo que espera ansiosamente para nos punir pelos nossos erros, mas sim um Deus justo que se alegra com nossas boas sementes. Ele nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, porque vamos colher no tempo certo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos hoje reconhecer os nossos valores e não deixarmos de focar na boa colheita. A maioria das pessoas, quando vem abordar esse assunto de lei da semeadura, foca somente nas coisas ruins, nas coisas más que plantamos. Mas o Espírito Santo hoje quer nos lembrar que haverá uma recompensa por termos servido a Deus, por todo o nosso trabalho e dedicação. Uma vez, Pedro disse para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. Esse diálogo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nos versículos 29 e 30 está escrito: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos,
por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Que o Senhor hoje possa encorajar o seu coração, fortalecer o seu espírito e dar a você otimismo, entusiasmo e esperança. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te louvamos pela tua bondade e pela oportunidade que o Senhor nos dá de colher os frutos do nosso trabalho. Sabemos que tudo aquilo que plantamos, seja bom ou ruim, iremos colher mais cedo ou mais tarde. Por isso te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para semear sempre o bem e cuidar da nossa plantação. Ó Deus, muitas vezes nós estamos tão preocupados com os problemas e com as dificuldades que nos esquecemos de te louvar e te agradecer, de reconhecer os bons momentos, as alegrias que recebemos, as conquistas que tivemos. Que o Senhor nos ensine a sermos gratos por tudo aquilo que temos e a reconhecer a tua mão em cada bênção que chega até nós. Que possamos sempre nos lembrar que o Senhor é um Deus justo e que nos recompensa pelas nossas boas obras. Não queremos fazer o bem somente para receber recompensas, mas assim como o Senhor nos amou e cuidou de nós até aqui, nós também queremos espalhar esse amor e cuidar daqueles que estão próximos a nós. Nos ajude a vivermos de acordo com a tua vontade e fazermos aquilo que te agrada. Que a cada dia que se inicia, nós possamos semear boas sementes e obter boas colheitas. Que cada dia seja percebido e reconhecido por nós como uma nova oportunidade de fazer o bem e de sermos instrumentos da tua graça e do teu amor. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Não devemos concordar ou sermos coniventes com o pecado. E quando for um pecado cometido por alguém que seja próximo a nós, alguém com quem tenhamos algum grau de comunhão, é nosso dever como cristãos alertar essa pessoa em relação à sua falta e às consequências que ela poderá experimentar, pois o pecado nos afasta de Deus, atrai maldição para a nossa vida
e pode nos esfriar espiritualmente, se tornando uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Porém, a maneira como nós abordamos alguém que está em pecado pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal. Portanto, se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça parte dessa grande comunidade de fé que tem buscado se alimentar da palavra de Deus, que tem buscado a presença do Espírito Santo através do conhecimento e da revelação da palavra. Eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais vidas. Para isso, basta que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você é grato às mensagens Minuto com Deus, a melhor maneira de você expressar essa gratidão é se tornando membro do canal. Assim você estará apoiando diretamente esse projeto. Gálatas capítulo 6, versículo 1, está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo usa as seguintes palavras nesse texto que foi lido: vocês que são espirituais. Ou seja, ele está falando para pessoas que têm discernimento espiritual, pessoas que têm um grau de intimidade com Deus suficiente para saber quando alguém está cego e dominado pelas paixões do mundo, ou quando alguém está sendo usado por Satanás. Quem é espiritual não fala por si mesmo, mas suas palavras são direcionadas pelo Espírito Santo. Por isso são carregadas de sabedoria, e sua advertência vai produzir vida. Ela vai gerar arrependimento naquele que está em pecado. Quem é espiritual sabe que todos nós estamos sujeitos ao pecado e que não devemos nos orgulhar da nossa santidade. Se já fomos libertos em uma área na qual o nosso irmão ainda está lutando para se libertar, isso não nos coloca em posição superior a ninguém. Apenas revela que a graça de Deus em nós foi derramada de forma abundante. Não temos como comparar a nossa luta contra as tentações com a luta de outras pessoas. Cada um é tentado de uma forma. Quando o Espírito Santo quiser usar a sua vida para repreender alguém, a intenção da sua repreensão deve ser a restauração daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, e não expor suas fraquezas ou diminuí-lo diante das pessoas. Jesus não faria isso. Ele não julgaria e nem condenaria de forma instantânea, como a maioria de nós faz. Talvez ele dissesse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Paulo diz que a repreensão deve ser feita com mansidão. Isso significa que ela é pacífica, sem acusações. Quem usa o tom de acusação é o diabo. Ela deve ser sincera, mas sem arrogância ou soberba. E depois que repreender, você não precisa sair comentando com ninguém. É muito comum vermos irmãos falando mal uns dos outros. E alguns até dizem assim: eu vou comentar com você para a gente poder orar por ele ou por ela, viu? Tenha misericórdia. Empatia talvez seja a atitude ideal que devemos ter antes de apontar o dedo para alguém. Tente se colocar no lugar da pessoa. Procure compreender por que ela agiu daquela maneira. E lembre-se sempre de que qualquer um de nós pode cair. Para isso, basta que estejamos de pé.
eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e pelo teu amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, e por todas as vezes que agimos de forma insensata e cruel, quando tivemos a pretensão de apontar os pecados de outras pessoas, como se nós mesmos fôssemos irrepreensíveis na nossa conduta. Que sejamos instrumentos de cura e de libertação em tuas mãos. Sabemos que as nossas palavras podem gerar vida ou morte. Portanto, nos encha de sabedoria, de compaixão e discernimento e nos use conforme a tua vontade para restaurar vidas que certamente são preciosas para o Senhor. Eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nesses comentários e pedir que pela tua graça e misericórdia o Senhor visite cada pessoa, cada família aqui representada nas suas necessidades e que o Senhor possa suprir cada uma delas segundo a tua vontade. Que o Senhor restaure a vida desse casal, ó Deus, que tem passado por uma crise no seu relacionamento. Que o Senhor traga de volta para casa aquele filho que abandonou a tua presença. Que o Senhor dê vitória a esse irmão e essa irmã que tem lutado contra as enfermidades na sua vida, que eles possam receber de ti a cura ou o milagre que estiverem buscando. Queremos ser vasos de honra e não de desonra nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Que essa pessoa que está participando desse processo seletivo lá naquela empresa receba uma boa notícia ainda nessa semana. A tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão. Sabemos que o nosso país passa por uma crise econômica e financeira e que é alto o índice de pessoas desempregadas. Mas também sabemos que tu és um Deus poderoso, que não está sujeito às circunstâncias para poder agir em nosso favor. Por isso, abençoe, Senhor, esse irmão e essa irmã que buscam por uma recolocação no mercado de trabalho. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo possa ministrar de uma forma profunda através dessa mensagem e que o seu coração, a partir de agora, esteja quebrantado e disposto a ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar contigo. Tem pessoas que precisam de determinadas limitações impostas pelos outros. Como assim, pastor? A igreja é um bom exemplo disso. Tem gente que precisa estar na igreja para conter os seus próprios impulsos. Drogas, álcool, adultério, mentiras. Quando essas pessoas estão na igreja, elas se sentem na obrigação de prestar contas a alguém. E isso não é sinal de fraqueza. Na verdade, é bom que você reconheça as suas vulnerabilidades e encontre caminhos que te façam forte diante delas. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre algo que você pode usar para conter
os danos na sua vida, enfrentar os pecados, combater de frente as coisas ruins e fugir de todas as armadilhas do inimigo. A chave para isso se chama autocontrole ou domínio próprio. O autocontrole é mais eficaz do que os controles externos, porque ele está 24 horas conosco. É literalmente o nosso eu colocando limites sobre nós mesmos. Precisamos ter muita maturidade para colocar isso em prática. Mas saiba que ter autocontrole é o ideal para qualquer pessoa cristã. Eu queria convidar você a ouvir essa mensagem até o final. E para que essa palavra transforme a vida de mais pessoas, eu quero pedir que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou sugerir. Escreva assim: o Espírito de Deus está comigo. Escreva isso pela fé. O Espírito de Deus está comigo. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O autocontrole, dito aqui como domínio próprio, é fruto do Espírito Santo de Deus. Quando temos controle sobre nossos corpos pecadores, nós temos controle sobre aquilo que podemos ou não fazer, aquilo que devemos ou não devemos fazer. Quem se autocontrola se educa, se consolida e fortalece um fruto do Espírito Santo dentro de si, capaz de revolucionar uma vida. Salomão escreveu em Provérbios 16, versículo 32, que aquele que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Nós somos de carne e osso, pecadores, inconstantes, imperfeitos. Por isso que muitas vezes o inimigo encontra brechas na nossa vida e nos tenta a ponto de nos fazer cair em pecado. O que o diabo não espera é que uma pessoa que um dia foi um beberrão, por exemplo, consiga passar em frente a um bar e não pedir uma cerveja. O que o inimigo não espera é que você, que um dia foi adúltero, consiga não somente parar de trair o seu cônjuge, mas ainda trazer para Cristo outras pessoas que lidam com o mesmo problema. É difícil ter autocontrole, porque exige de nós dedicação, força e muita renúncia. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo era um pecador como eu e você, mas colocou a obra de Deus à frente de qualquer coisa e praticava o autocontrole o tempo todo, para não cair em contradição, para que a palavra de Deus fosse uma só através dele, para que a verdade do Senhor falasse nele. Todos nós que somos pecadores aos olhos do Senhor, quando nós nos iramos com facilidade, ou quando nós cedemos muito facilmente àquele pecado de estimação, o que você acha que os outros que nos veem como filho de Deus podem pensar? A palavra que pregamos muitas vezes cai em descrédito por causa do nosso testemunho. As pessoas olham para o nosso comportamento e falam, ou apenas pensam,
Cristo não salva. Olha aquela pessoa ali que disse que ser alcoólatra é armadilha para o inimigo. Ele agora está bebendo igual a mim. Então, irmãos, enquanto o diabo espera pelos nossos deslizes, Deus espera de nós o domínio próprio, o autocontrole. Porque quando nós temos esse fruto do Espírito em nossa vida, nós temos em nossas mãos o poder de vencer toda a obra do inimigo. O autocontrole nos dá poder de escolher, inclusive onde errar, onde acertar, avaliar e ponderar de forma espiritual o que fazer. Enfrente os seus pecados, as suas fragilidades, tome o poder da sua vida, assuma a direção dos seus atos, tenha autocontrole. Eu termino com 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos ensinado, tem nos concedido a tua graça todos os dias. E hoje, ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos concedeu, através do teu Espírito Santo, o domínio próprio, que nos permite controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. Reconhecemos que muitas vezes falhamos no exercício do autocontrole e cedemos às tentações e aos impulsos do nosso coração. Por isso, clamamos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Nos ajude a nos tornarmos pessoas mais disciplinadas, mais controladas, mais comprometidas. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e a força necessária para resistir às tentações que surgirem em nosso caminho. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, que ele nos molde à tua imagem e nos capacite a viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais pacientes em meio às dificuldades, mais manso em meio às adversidades e fiel em meio às tentações. Que possamos ser um exemplo vivo do teu amor e da tua graça, testemunhando todos os dias a tua bondade e a tua fidelidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Essa palavra pode transformar a sua vida e ela pode transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.